Olá, que tá? Meu nome é Anderson Santos Galvão e você está no AgroRaça Podcast. Você é o nosso convidado especial, mas nós também temos dois convidados. Muito gusto. Bem-vindos aqui no AgroRaça Podcast. O meu portunhol está detestável de ouvir, é uma brincadeira, mas nós estamos aqui com dois colegas de profissão, dois zootecnistas, Manuela, meu amigo Rubem, sejam bem-vindos, né? Dois colombianos que moram aqui no Brasil, né? E estão aqui com a gente gravando essa edição do AgroRaça Podcast. E o tema de hoje é muito legal. A visão da pecuária brasileira, a pecuária brasileira, sobre a visão dos colombianos, sobre o olhar do colombiano, né? Então, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês, Rubem. Se apresenta, Manuela, se apresenta, Rubem, para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Quem são vocês? Parabéns, primeiramente, por esse portunhol, viu? Mas pode deixar que você aqui vai ter dois professores que vão te orientar ainda mais. Primeiramente, muito obrigada, Anderson, pelo convite. A gente já tem um tempo que se conhece, né? Sim. E admiro demais você como profissional e, além de profissional, o ser humano que você é. Então, é um privilégio para mim estar aqui nesse podcast. Meu nome é Manuela Duque Moura, tenho 25 anos, estou no Brasil há 4 anos e atualmente trabalho no confinamento Gamela, onde Anderson é um parceiro da gente. Maravilha. Rubem. Muy bien, Anderson, ¿eh? Hablando español ahorita. Buenas tardes. Anderson, muito obrigado pelo convite. A gente se sente grato, né, por estar acompanhado aqui pela bela mulher, né? A Manu, famosíssima agora, né? Então, é bacana compartilhar, né? Poder ter esse momento de um bate-papo bacana que acho que vai acrescentar muito para nós e para as pessoas que vão assistir. Então, só para simplificar, meu nome é Rubem Edinho Contreras, sou colombiano, sou tecnista e, bom, já tem 12 anos aqui no Brasil, graças a Deus, fazendo pátria aqui. E hoje sou o gestor de um confinamento aqui em Rio Verde, né, onde você também é grande parceiro nosso, né? Uma parceria bacana. E nesse confinamento estou a cargo de todas as operações de produção como operacionais. Maravilha. A gente brincou no início aqui para dar uma descontraída. Meu portunhol é vergonhoso, feio demais, mas era uma brincadeira para descontrair, né? Mas a gente tá de frente com dois colombianos, dois profissionais, dois zootecnistas, né? E o tema do nosso podcast hoje é a pecuária brasileira por olhos colombianos. Muitas das vezes a gente que está inserido, às vezes, num contexto, seja ele familiar ou até mesmo do Brasil, a gente não tem a dimensão do que a gente valoriza. Às vezes a gente não valoriza as nossas coisas, né? As nossas raízes, né? Então é muito importante ter vocês aqui no estúdio hoje para a gente gravar, de falar de pecuária, né? Dentro da visão colombiana, que para muitos, às vezes, isso vai ser uma novidade. E para mim, eu tenho certeza que vou aprender bastante com vocês hoje. E já quero começar a pergunta para você e para você também, Rubem, você Manu e você Rubem. Como é que as porteiras do Brasil se abriram para vocês? Como é que foi essa chegada no Brasil? Por que o Brasil, né? Olha, eu estava procurando fazer um estágio, estágio obrigatório da faculdade. E, por casualidade, aqui, o recrutador de colombianos, o maior recrutador de colombianos do Brasil, abriu 2 vagas para vir aqui no Brasil, né? Para fazer a parte desse estágio. Aí vim junto com uma amiga. A gente não tinha dinheiro para fazer isso, mas de alguma forma falamos, não, vamos fazer dar certo. Aí começamos a trabalhar em diferentes coisas, em política, em granjas. Tínhamos, em resumo, 3 trabalhos para conseguir juntar o dinheiro e vir aqui pro Brasil. Passaporte, a parte dos voos, visto, que tudo isso requer. E realmente a gente não tinha a condição econômica, mas de alguma forma a gente fez e a família também ajudou bastante. Aí a gente veio, ficamos fazendo um estágio em uma fazenda, a Tulipa Agropecuária, onde o Rubens era o gerente geral de lá.
E a gente fez estágio, passamos por todas e cada uma das etapas, porque ela é ciclo completo. Ela tem a parte de cria, recria, tem a parte de confinamento, a parte de integração lavoura-pecuária, e a gente passou por cada uma dessas etapas. Um dia aprendimos demais, realmente, demais da conta. E dentro de cada uma das etapas que passamos, eu me identifiquei com o confinamento, que eu me identifiquei tanto que falei, não, vou fazer dar certo aqui. Fiquei com o Juan, que é outro colombiano, naquele momento ele era supervisor de trato. Outro estagiário que a gente deu oportunidade. Exatamente. Aí profissional. eu comecei ele começou a me ensinar, né, o pessoal também da Nutron, e comecei a aprender com essa parte de confinamento. E no final teve uma oportunidade em Montevideo, que é no confinamento que eu estou hoje. Agora comecei como supervisora de trato, depois fui para líder, e agora sou gerente de nutrição e rastreabilidade no confinamento Gamela. Que você acompanhou todo esse processo desde o momento que cheguei até agora. Né? Muito bonito de ver esse processo corajosa, de caminhada. Né? Muito corajosa. Corajoso. Que largar a família, né? Vir para cá buscando um sono. É verdade. E, aliás, melhorar essa performance profissional, né? Como zootecnista. Umas perguntas que mais me fazem, né? Tipo, uai, sua mãe como deixou você vir? Gente, nunca deixaria. E olha, minha mãe falou para mim, minha filha, eu criei você pro mundo. Eu criei você pro mundo, eu já tenho minha vida, eu já fiz minha família. Agora vai você, aproveita que você está nova, aproveita que você é proativa, aproveita que tem energia e vai, corre atrás. Não deu certo, pronto, tem sua casa na Colômbia. Então, é desafiador, mas é algo que cada escolha tem consequências, né? E a escolha de estar aqui tem a consequência de estar longe da família. Porém, eu estando aqui, consigo mais para frente dar uma melhor qualidade de vida para minha família. Tudo tem um risco, né? Tudo tem um 50% de possibilidades que vai dar certo ou que vai dar negativo, né? Mas se você não risca, pelo menos não tem essa coragem de ir para frente e saber o que aconteceu, você nunca se vai arrepender de nada, né? Porque nunca fez nada. Agora, se fez aquilo que fez Manuel, aquilo que fez Melissa e os outros meninos, ele já tem uma vida para contar, tem uma trajetória. Foi um risco grande, né? Porque pagar passagem, documentação, vir para cá, mostrar serviço, né? Talento, atitude. E hoje em dia, sabe onde está a Manuela? É mérito só dela. A gente só serviu como que? Aquela porta, né? Que Deus colocou no caminho para elas entrarem e continuar. E é muito bonita a sua fala, porque você está há 12 anos no Brasil. Sim. Às vezes quem está nos assistindo, nos ouvindo, é de um outro país, né? Ou vai mudar de estado, é brasileiro, né? Ou de outra nacionalidade mesmo. E ele fica com esse receio, esse medo. Se você puder contar para a gente como é que foi a sua chegada no Brasil, se puder dar esses detalhes lá 12 anos atrás, se a gente resgatar algumas memórias assim, quais foram os desafios e por que você escolheu o Brasil, né? De tantos outros países você poderia trabalhar. Primeiro, assim, eu sou muito grato com o Brasil, porque aqui fiz minha pátria, aqui tem filhas que já são brasileiras, tem uma família, e o Brasil, no meu entorno, sim, me acolheu muito bem, me profissionalizou, né? E achei umas coisas maravilhosas dentro do país. E só lembrando, voltando atrás, quando eu era estudante ainda, eu me lembro que terminei, que eu cancelei um semestre para fazer um estágio aqui no Brasil, no Grupo Boa Sorte, em Mozarlândia, Goiás. Naquela época estava aquele frigorífico que hoje é de JBS, né? Era Bertin, né? E era de um suíço, inclusive naturalizado brasileiro, o senhor Ângelo Giuseppe Arnaldi. Jorge Ângelo Giuseppe Arnaldi. Né? E esse personagem me deu a oportunidade de chegar no Brasil, entrar na fazenda. A fazenda engorda e metiam com gado tabapuã, né? E isso me deu uma grande oportunidade, inclusive para ser representante deles na Colômbia e levar o material genético para a Colômbia e estar inclusive na Agroexpo para divulgar a raça nesse momento, né?
foi meus princípios quando eu cheguei aqui no Brasil. Eu vi a importância de me formar. Tem que me formar como zootecnista, né? Então, mesmo nessa trajetória, eu voltei mais vezes aqui no Brasil, certo? Quando eu teve que fazer o estágio curricular, no caso do último semestre, eu solicitei para eles me dar esse estágio. E aí eu falei para um amigo meu, Santiago Jano, grande amigo meu, falei, Santiago, você quer ir ao Brasil comigo? Porque eu não queria vir sozinho também não, né? É uma oportunidade que foi dada para mim, mas eu queria compartilhar com outra pessoa, né? Aí ele falou, não, se dá oportunidade, eu vou na hora, é legal. E eu solicitei o ingresso para ele e deu positivo. Aí veio para o Brasil, ficamos 8 meses no grupo lá, nas fazendas em Mato Grosso e as fazendas em Mozarlândia, né? Fazenda de cria, onde tinha gado comercial e tinha também o gado peão, né? Então, esse foi nossos começos. Voltamos para a Colômbia, a gente se formou e eu comecei a fazer questão, e agora o que eu faço? O difícil não foi terminar a faculdade. O difícil agora é que depois que terminei a faculdade, agora o que eu faço? Né? Já essa oportunidade não abriu mais, certo? E eu comecei a trabalhar como vendedor de balcão em uma loja veterinária em Bogotá. Loja veterinária A Estância, me lembro, na Caracas. E só que não era meu perfil. Meu perfil sempre foi de campo, né? Com o pé na bosta, pé na lama. Gostei muito sempre, porque minha criação foi no interior na Colômbia, numa fazenda no sul da Colômbia, né? Minha origem é bem caipira também, graças a Deus, com muito orgulho. E falei, não, eu realmente não quero isso para mim, para minha vida. E eu lembrei que tinha contatos aqui no Brasil. Entre eles, um amigo meu que vendia sementes, certo? Eu liguei para ele, falou, não, vem para cá, nós te acolhe aqui e dá um jeito. Aí eu emprestei dinheiro com 2 grandes amigos também, que tem desde a infância, o Ronald e o Carlos. Ele me emprestou dinheiro, eu falei, rapaz, ele falou para mim, se é teu sono, nós vai te ajudar. Nesse momento eu estava limpo. Ele me emprestou o dinheiro, eu vim para aqui, para o Brasil. Só com a mala e a coragem. Nesse momento eu não sabia que tinha que tirar visto, não sabia que era um CPF, não sabia que era uma carteira de trabalho, nada. Eu só risquei, certo? Larguei minha família, minha namorada nesse momento e saltei. Bom, cheguei aqui, as coisas não se deu muito bem, infelizmente. Acho que não foi por mala vontade do meu amigo, simplesmente que não cedeu, certo? Não deu. E eu já tinha 15 dias no Brasil e nada aparecia. Estava com R$ 350 no bolso. Eu simplesmente num hotel bem baratinho, aí eu fui buscar outro mais barato. Foi de um de 30, um de 30 para um de 20. Porque o dinheiro não alcançava, eu fazia contas e eu não queria voltar fracassado para a Colômbia. Ainda, que cara eu ia falar para meus amigos? Eu ia mostrar para eles, cara, estou te devendo, vou conseguir trabalho e depois eu te pago. É difícil. Então eu não queria voltar atrás, não queria voltar de novo fracassado. Era um negócio assim, psicológico, que a gente teve que manejar. Porque não abriam portas, não se abriam as portas. Mas sempre assim, pedindo para Deus uma ajuda, né? Alguém ia aparecer. E nesse momento me lembrei do Dr. Pacheco, Antônio Renato Pacheco, que conheci ele nos estádios que eu teve com a Fazenda Boa Sorte, com o Grupo Boa Sorte, certo? Ele sempre me atendeu, inclusive foi quem assinou minha prática, certo? E eu não tinha o contato dele, mas tinha no Facebook o contato do Diego, do filho dele. E eu entrei em contato com ele, certo? Aí já me mandou logo o telefone do Pacheco, né? Pacheco depois entrou em contato comigo, né?
eu já, de 350 já foi para R$ 200, não tinha nem para a multa pagar do voo para voltar para a Colômbia, né? Agora estou lascado. Agora vou ter que ficar Agora eu vou mesmo. pedir para o cara do hotel começar a lavar banheiros, fazer alguma coisa para eu ficar por aqui mesmo. E isso aconteceu. Aí o Pacheco chegou um final de semana, certo? Me convidou para almoçar, eu almocei muito bem naquele dia. Cara, foi difícil, mas foi uma experiência bacana, sabe? Foi uma experiência muito bacana, que eu lhe agradeço. Segunda-feira ele me levou para dois lugares, certo? Numa fazenda de leite, né? Em Nhumas, Fazenda Limeira, onde apresentei entrevista, me apresentaram na fazenda, certo? Só que a produção de leite eu não agradei nunca. Eu acho que Marino também não, né? Não se identificava também, não. Não me identifiquei com a Nunca produção de leite. Na verdade, eu nunca trabalhei, mas também não tem aquela, Aquele feeling, né? sabe? Aquele empatia com essa produção. Eu gosto muito de leite, geladinha no corpo, né? Mas da produção como tal, não. E só que para me contratar lá, você vê, eu tinha que ter CPF, carteira de trabalho, tinha que ter minha RNE, que é a carteira de residência estrangeira, que emite a Polícia Federal para estrangeiro, né? Não tinha nenhuma documentação, tinha mais documentos, um page que eu. Aí eu falei, não, então não posso te contratar, não. A fazenda era muito bem organizada, então, porém, não... E para eu fazer essa documentação precisava de mais de 60 dias. Ir em Goiânia e todo esse trato. Depois me levou para o senhor Wesley Cristino da Silva, dono de uma fábrica de autopeças em Goiânia. Ele tem uma fazenda de cria em Bonópolis, Goiás, perto de São Miguel de Araguaia. E contei minha situação. Ele precisava de alguém, não gerente, sino alguém para ir lá e começar a pegar informações de campo na parte de reprodução. Era vaca parideira. Falei, não, eu topo. Aí o salário era 1.700 naquela época, certo? Eu achava muito dinheiro também, foi bom demais. E ele falou assim, Rubem, entendo a questão da tua documentação, então vamos fazer o seguinte, começa a trabalhar que assim que der tempo eu te trago aqui em Goiânia para você ir organizando a tua documentação. E assim foi, ia lá, comecei nessa fazenda, que eu fiquei 3 anos e meio com Wesley, certo? E foi uma experiência bem bacana, porque lá eu não ingressei como zootecnista, como o profissional que eu não tinha formado. Eu ingressei como vaqueiro, certo? E aí fazia de tudo. Era chapa, era saleiro, era vaqueiro. Se tinha que inseminar, inseminamos também de domingo a domingo, certo? Aí eu falava assim, cara, se nós trabalhamos nesta fazenda, que faz de tudo, nós dá certo em qualquer fazenda do Brasil. Foi minha primeira grande experiência e eu me sinto muito grato nessa primeira experiência. Foi assim que eu cheguei no Brasil. Maravilha. E geralmente essas primeiras experiências da nossa vida, da nossa carreira, elas marcam muito a gente no sentido da preparação, né? E você falando assim, quando a gente faz de tudo, isso capacita a gente, às vezes, por coisas que a gente não aprende na faculdade. Com certeza. Né? E aí, já emendando essa pergunta de como vocês chegaram no Brasil, porque o Brasil, né? O processo das pessoas, né? O quanto os seus gestores, né? O seu gestor atual ou as pessoas que acolheram vocês nessa chegada, né? A gente já sabe que o Rubem tem uma grande influência na sua chegada ao Brasil, né? Com certeza, né? Mas quanto que vocês acreditam que as pessoas, os seus gestores, eles impactaram por seu desenvolvimento pessoal e profissional nessa chegada do Brasil? Oh, demais da conta, realmente. Muito mesmo, porque, primeiro, o Macidinho entregou a fazenda quase completa, vai lá. Ele acreditava mais no meu potencial do que eu mesma. Então, ele eu já sou corajosa por natureza, né?
Porém, ele me encorajou ainda mais, sabe? Não, vai lá, você dá conta, eu sei que você consegue. E essa da parte profissional e a parte pessoal, ele me ajudou a enxergar que cada pessoa é completamente diferente. Porque minha criação foi muito estrita. Eu fui sempre muito, minha mãe foi muito disciplinada, tinha horário para acordar, tinha horário para dormir, tinha horário para fazer as tarefas da escola, tudo certinho, bem militar, vamos dizer assim. E eu achava que dessa forma eu deveria lidar as pessoas. Porque se deu certo comigo, por que não vai dar certo com Anderson? Se deu certo comigo, por que não vai dar certo com Rubens? Então, no começo foi um choque. Choque cultural, um choque dessa parte de uma mulher nova estar na parte da liderança. Então, foi bem impactante mesmo. E ele me explicou, me mostrou com exemplo que tem que ter paciência, que tem que aprender a respeitar cada processo, o jeito que eu vou chegar em você é completamente diferente do jeito que eu vou chegar no Rubens, né? Porque assim como eu tinha uma criação, Rubens teve outra criação, o Anderson teve outra criação. Então, isso é bonito da gestão de pessoas. E tem outra pessoa, assim, bem que aportou muito na minha vida e que me ajudou a enxergar isso, que foi o Ricardo Arantes. Ricardo Arantes, demais da conta. Realmente. Ricardo grande Arantes... ser humano, além de um grande profissional, um grande ser humano. Exatamente. Ricardo Arantes e Isabela Inforsato. Eles me permitiram enxergar o quanto eu devia melhorar. Porque na minha mente eu estava certa, sabe? Era tipo... Está bloqueada. Exatamente. Eu achava que eu era certa e que os outros estavam errados porque, uai, eu estou aqui, sabe? Então, por exemplo, vamos supor que tinha um copo descartável no chão. O que eu fazia? Eu ia lá e pegava, né? Porque é algo cultura. O que acontece é que minha cultura é diferente das outras pessoas. Aí eu ficava meio nervosa, falava, uai, Ricardo, mas por quê? Passaram 3 pessoas e as 3 pessoas não pegaram no copo. Eu falava, vem cá, minha filha, eu te explico algo. Sua mente é completamente diferente dele. Se você viu, você tem que pegar. Porque a errada seria você que está vendo e não está fazendo nada. Sabe? Aí começou a mudar aquele pensamento e virou treinamento. A chave. Exatamente, virou exatamente a chave. E começou o treinamento, comecei a enxergar meus erros que eu não enxergava até aquele momento. Porque os dois sempre foram... Eu gosto muito de sinceridade, sabe? Eu prefiro que você me xingue na minha frente, sabe? E fale, você tem que melhorar isto. Do que eu chegar e, ai, tadinha, vem cá. Não, Amor, né? Não, não. Comigo não funciona assim. Eles dois foram muito sinceros desde o começo. Olha, precisa melhorar isto. Você vai estudar isto e vai treinar. E com o tempo eu fui treinando, fui melhorando. E o Ricardo fez a pergunta para mim, você por que estudou zootecnia? Não, porque eu vou mexer com animal. Porque realmente melhor mexer com animal, com pessoas. Quando realmente você, 80% do tempo, você lida com pessoas. E 20% do tempo com animal. Todo processo, né? Exatamente. O animal você colocar a ração lá, a vacina, ficar de olhos e o resto, pessoas. Se você não tem gestão de pessoas, você não pode ter a melhor nutrição do mundo, pode ter a melhor vacina do mundo. Porém, se as pessoas não estão treinadas, se não estão alinhadas, se não estão engajadas, não vai conseguir ter os resultados que você tem ou que tem como meta. Então, show. Muito bom. Realmente bacana, né? Assim, a gestão de pessoas é algo que agora está muito de moda, né? E falando muito, mas é um grande pilar dentro da produção. Porque o Manuel falou algo muito importante. O pecuarista tem o poder do capital econômico, mas não adianta ter o melhor curral, ter a melhor estrutura de confinamento, ter a melhor tropa de serviço, as melhores traias, sabendo que isso vai ser utilizado por pessoas. E se não tem pessoas instruídas, qualificadas e bem orientadas para eles executar dentro dessa estrutura, que é um grande capital, as coisas são maltratadas e vai por água abaixo. Mas muitas vezes não é culpa daquela pessoa.
Porque todo pecuarista tem que treinar a sua equipe para ele executar da melhor forma nessa estrutura que entregou para ele. Exatamente. É. E, assim, na caminhada da Manuela, acho que tem uma escolha muito bacana, gestão de pessoas. Não é fácil, porque tem que gostar de gente, aliás, de que tem que lidar com os problemas das pessoas. Porque se você faz um paralelo a pessoa, o colaborador, não é simplesmente aquele que chega às 7 horas da manhã cumprindo o horário do expediente. Ele para trás tem sua família. Os problemas financeiros, pessoais, pinguinha, certo? E o gestor, a pessoa mais importante dentro desse processo, porque ela tem que andar, se mobilizar e ingerir tudo aquilo de um, de outro, que cada um tem uma personalidade diferente. Né? Tem que ser um amortecedor de tudo isso, né? Tudo. Para poder quê? Engajar. Né? Enganjar. Exatamente. E nós temos algo em comum. A gente trabalha com animais. Nossas formações são das agrárias, né? Sim. E lá atrás o nosso sonho era trabalhar com bicho, era trabalhar com animal, né? Mas aí o mercado de trabalho vai e nos surpreende, né? E mostra que 80% ou até mais do nosso tempo a gente vai lidar com pessoas, né? Sim. Exatamente. E aí eu já quero emendar essa pergunta, essa fala para você, Rubem, para você, Manuela, com relação aos desafios. Desafios que vocês enfrentaram, mais de um ou o principal, nessa chegada do Brasil. Para quem está nos assistindo, nos ouvindo, e às vezes tem o interesse de trabalhar, né, na liderança, de confinamento, de fazenda, trabalhar na pecuária. Na visão de vocês, quais foram os desafios que vocês enfrentaram ao longo dessa caminhada, no começo, no meio, no fim, ou na chegada, até mesmo na chegada do Brasil? O que vocês acham que foram esses desafios? E se tiver um mais, vocês também gastam um tempo para falar dele aí também. Eu, no começo, pensava que o preconceito iria ser por parte do conhecimento. Tipo, eu achava, não, eles devem ter preconceito pelo fato de que eu fiz faculdade em outro país. Talvez pensam que as assinaturas são diferentes, os conhecimentos são diferentes, mas nunca foi dessa parte de conhecimento. Porque isso é algo muito bonito do brasileiro. O brasileiro acolhe muito bem. Foi mais preconceito na parte, primeiro, de ser mulher, realmente. Isso é fato. É triste, né? Já melhorou demais quando a gente olha para trás, né? Agora, hoje em dia, a mulher tem um lugar, sabe? E tem que respeitar. Porém, continua sendo um desafio. Primeiro, por ser mulher. Segundo, por vir de outro país e falar o idioma diferente, que naquele tempo meu português não era tão bom quanto é hoje. Não estou falando, às vezes é em portunhol por aí, mas dá para entender, dá para entender. Isso. E terceiro, uma mulher no cargo de liderança. Isso foi bem complicado. Naquele momento eu não entendia. Agora eu entendo, porque a gente vai envelhecendo, né? E vai criando maturidade. Envelhecendo, né? Sobretudo, mano. Rubens, quando eu cheguei, tinha 22 anos. Nova demais. Ainda sou nova, né? Porém, entendeu? Maturidade, né? Exatamente. Comecei a amadurecer, né? E quando você está longe de casa, você amadurece ainda mais rápido, porque a vida te obriga. Te desmama, né? Exatamente. Ou você faz, ou faz. Exatamente, dessa forma. Muitas vezes me perguntam, você estudou para aprender o português? Nunca estudei. Eu vim, nem sabia falar bom dia. Só que eu falei assim, beleza, eu pretendo ficar aqui no Brasil, quero ficar, tem muita oportunidade. Tenho duas opções. Ou aprendo português e fico, ou não aprendo e volto para a Colômbia. Então, a mesma necessidade faz você aprender. Então, essa parte, certo? Então, naquele instante, eu não entendia porque aquele preconceito. Só que para pensar. Você é um cara que trabalha há 8 anos na mesma fazenda. Você tem a confiança do dono, você faz acontecer, você acorda todos os dias 7 da manhã, vai dormir 7 da noite.
já sabe a rotina, já se ganha um nome naquele lugar. Vai chegar uma menina que talvez não tenha a experiência que eles têm e vai tentar te orientar. É normal. O ser humano não gosta de mudanças. Isso é completamente normal. Foi mesmo um tempo de se adaptar. Entender que realmente eu estava lá para servir, não para mandar. E sempre fui assim, servir aqui, me orientando e tudo mais. Então, essa parte do preconceito foi um pouco complicada, foi bastante desafiador, porém agradeço completamente. Agradeço porque se naquele preconceito não seria a mulher que sou hoje, nem como profissional, nem como pessoa. No momento foi triste, chorei, ficava com vontade de mamãe, de mamãe, colo de papai. Porém, não tinha isso. Era ir, então foi isso, mas no final deu certo. Eu falo para os meninos que vêm para cá, falo assim, aqui é o lugar onde o filho chora e a mamãe não vê. Porque assim, tem quadro de depressão também. É para as pessoas que deixam tudo na Colômbia, vêm para cá, certo? Procurar algo melhor profissionalmente. Colômbia é muito bom para nós. Sempre vai ser nosso melhor lugar, né? Com certeza. Só que assim, Brasil foi nossa grande oportunidade. E se criam os desafios, né? E o bom é que esse mesmo desafio faz que a gente descubra os talentos, né, que a gente tem que não sabia. É por isso que os gestores, que as pessoas que estão no entorno, também te desafiam, né? E, mano, eu já estou aqui, eu não posso falar, eu vou pegar um ônibus, que em 24 horas estou em casa. Não é assim não. Para a gente é um pouco mais difícil, né? Essa parte de, não deu certo, eu vou voltar. Não deu certo, não, eu vou encarar. Vou para frente, né? Vou conquistar. Sobretudo conquistar o quê? As pessoas que estão no meu entorno. Exatamente. Em relação à pergunta, Anderson, acho que esses desafios foram muitos. Inicialmente, particularmente, foi a língua, né? Foi muito difícil. Até hoje a gente não pronuncia bem o português, mas foi o primeiro desafio a ser atingido, a superá-lo, aprender a me comunicar. Porque do contrário, aquilo que eu ia transmitir para o colaborador, ele talvez não ia entender do jeito certo. Em tantas vezes, inclusive, eu falava até 3 vezes para a pessoa de forma correta, né? Assim, e com respeito. Você entendeu o que tem que fazer, meu amigo? Não, sim, não, beleza. Vamos fazer uma reciclagem, você entendeu aí? E depois fazia o acompanhamento, realmente eu tinha mandado e ele tinha entendido, né, a orientação para executar, certo? O outro, que eu falei, conquistar as pessoas dentro de um processo. Porque para nós como estrangeiros, penso que é um pouco mais difícil ganhar um lugar e uma posição dentro da pecuária, vamos falar no nosso entorno, porque tem muitos profissionais qualificados brasileiros, entendeu? E que nós estamos nesse ponto privilegiado que outras pessoas poderiam estar, né? Mas Deus deu essa bênção de nós estar aí. E por isso a gente tem que tentar fazer sempre o melhor. Exatamente. Conquistar o patrão, certo? Para que as nossas ideias, né, deem certo dentro da empresa. Para quê? Para melhorar. Eu tenho que conquistar minha equipe, que é nesse lugar, é a família. Que a gente convive mais com eles que com a família, né? Dentro do expediente. E temos que ter boa comunicação, bom relacionamento, um clima laboral agradável, uma comunicação assertiva, né? Porque, como eu falei, dentro do entorno os problemas que a gente também tem,
porque a gente tem família, só que esses problemas eu não posso chegar e incorporá-los dentro de meu trabalho, né? A partir de que eu ingressei no meu serviço, meus problemas ficaram para trás. Desse jeito. Né? Então, primeiro se pensa que para você melhorar os processos, tem que ter uma boa comunhão com a tua equipe, né? Que eles realmente juntem em você e não te dêem nas costas. Então, esse realmente foi um grande desafio, certo? A conquista das pessoas dentro da gestão, certo? E ele poder fazer uma boa gestão, para a gente não falar assim, eu deixei aqui um legado, não. Pelo menos deixar saudades, e boas saudades, né? Dos locais que a gente passou. Show de bola. Essa fala ela é muito importante da gente deixar ela registrada dos desafios, porque às vezes um estudante das agrárias que está nos assistindo, talvez até lá da Colômbia, né? E ele tem esse desejo de vir trabalhar no Brasil ou em outro país, e às vezes passa na cabeça dele um monte de coisa, que talvez não é nada daquilo que ele pensou. Talvez se ele já fala bem o português, que vocês disseram que foi um dos maiores desafios, já ajuda, né? Já condiciona ele nesses desafios. Então é muito importante a gente fazer essa pergunta, porque a gente vive num momento onde a nossa sociedade ela está cada vez mais doente mentalmente. A gente começa a pensar coisas que às vezes nem vai existir, né? Existe um livro que fala que 80% das nossas preocupações nem acontecem, né? Então isso já responde uma pergunta muito importante para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né? Que deseja mudar de carreira, que deseja ingressar no nosso país, ou deseja mudar de estado, né? Isso foi muito importante. Manuela, você disse para mim que um dos grandes desafios foi a questão do machismo, né? Vamos dizer assim, do preconceito ruim que ainda existe. A gente não vai ser hipócrita de dizer que isso não existe. Isso, infelizmente, existe no nosso cotidiano do agro, né? Se diminuiu bastante quando a gente olha para trás, né? Mas aí a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: para uma mulher que está nos assistindo, um estudante, né, que tem o desejo de trabalhar no agro, na pecuária, quais conselhos você daria para essa mulher estrangeira ou não brasileira? Quais são os conselhos que você daria para ela trabalhar, para ela se encorajar, assim como você se encorajou, para ela tomar essa decisão, se esse é o sonho dela, ela seguir em frente? Primeiramente, postura. Realmente, uma mulher tem que ter postura, ainda mais na área da gente, que é 80% homens e 20% mulher. Então, é manter a postura. Segundo, ter um propósito realmente estabelecido, porque quando você tem um propósito na vida ou metas, você consegue alinhar tudo na sua vida e consegue focar realmente naquilo. Porque talvez se eu não tivesse um propósito bem claro na minha vida e falasse, não, eu realmente quero isso para mim, talvez eu não estaria aqui. Porque o machismo teve não só no confinamento, diferentes áreas, sabe? Então, se eu não tivesse aquele propósito, aquela coragem, talvez eu não estaria aqui. Então, primeiro isso, postura. Segundo, deve ter um propósito bem estabelecido. Terceiro, deve ter mostrar resultados. Beleza, você pegou uma função, vai lá e faz acontecer. Vai mostrar resultados que, com certeza, você não vai precisar falar que você é boa. Você simplesmente vai mostrar. E algo que eu acho bonito da mulher na parte do agro e da pecuária é que o respeito para a gente demora um pouquinho mais em chegar do que para o homem. O homem simplesmente chegando lá, acabou, falou, é feito. Mulher é algo que, um processo que demora, que você tem que entender, tem que se colocar no lugar do colaborador, tem que ir conquistando. Assim como o homem conquista a mulher, exatamente do mesmo jeito, a mulher tem que fazer. Ir conquistando aquele respeito. Aos poucos, tendo paciência. Depois que você conquista aquele respeito, acabou. Acabou, você já tem um posicionamento dentro do processo, aí já dá completamente. E além disso, eu acho que a mulher
coloca aquele toque feminino. Porque a mulher mais Capricho. detalhista. Exatamente. Mulher mais detalhista, mulher mais Observa observadora. A mulher sabe chegar de um jeito um pouco mais mai. Não quero dizer passar Sim. pano. Não tem nada a ver com isso. Porque realmente não. Só que a mulher é um pouco mais empática do que o homem. Então, essa parte, essa empatia e esse toque feminino foi o que realmente me ajudou a crescer lá no confinamento e realmente conseguir trazer os meninos aqui comigo. Vem cá, que aqui está a mamãe. Deu certo. Então, seria essas dicas que eu daria para uma mulher que... Maravilha. É determinação, né? Determinação. É Exatamente. importante. Deus é muito perfeito em tudo que faz, né? Ele fez o homem e a mulher, cada um com as suas atribuições, né? O homem tem as suas qualidades, mas a mulher é a única que consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, Manil. Nós temos que sentir, somos monotarefas, né? A mulher ela consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, nós não conseguimos, né? Mas é claro que é uma fala aqui de brincadeira, mas com um tom de verdade, que não existe sobreposição entre homem e mulher. Cada um tem as suas qualidades, tem as suas fortalezas, né? E eu acho que a mulher chegando no agronegócio, a gente ganha com isso. Né? A gente ganha em qualquer área, não só no agronegócio, mas na pecuária, em qualquer atividade. E você usou 3 palavras, hein? E 2 delas é com P de pecuária. Sim. Você usou propósito Sim. e você usou postura, né? Olha aí. Então, 2 palavras com P que é sinônimo de pecuária aí, né? Olha aí. Gostei. Essa parte, Anderson, que você comentou de homem e mulher, a gente não deve enxergar, no meu caso, o homem como competitivo, sabe? Não, é cooperação. As qualidades, características que você tem são umas, as que eu tenho outras. Juntamos e a gente consegue fazer um time e tocar. Então, não tem nada de que, é homem melhor por isso e aquilo. Não, é simplesmente... Bom, cada um tem suas capacidades, né? Mas penso que quando a gente trabalha com mulheres também, penso que sempre tem que ter um equilíbrio, né? E cada um tem suas funções específicas onde tem que lidar com aquilo, certo? Mas aquilo que eu falou a Manu, não pode ser algo competitivo, porque vira rivalidade e não é um ringue, né? Não é. Não é não. Então é um campo de liderança de 2 pessoas e dentro da personalidade, eu penso assim, quando alguém é melhor que você não pode se menospreciar ante essa pessoa. Penso que para você ser melhor pessoa, tem que aceitar que aquele é melhor que você e se aproximar dele para aprender. Crescer. Você cresce junto com ele, com alguém, certo? E não estou falando intelectualmente, não. Porque eu aprendi muito de pessoas que têm uma escolaridade mais baixa, mas que me fizeram crescer porque me juntei, porque esses caras eram melhores que eu em muitas coisas. Só que se eu simplesmente me desviava e era arrogante, eu não conseguiria aprender nada deles, né? A mesma coisa com as mulheres. A gente tem que, primeiro, respeitar essa condição de mulher, né? E segundo, a gente apoiar para ir junto, caminhar junto, ir para frente. Perfeito. Assina embaixo com o que você falou aí, em tudo. Carimbo. Carinho. Vou pôr minha rúbrica aí. A gente falou muito da chegada de vocês, né? Dos desafios, né? A escolha do país. Mas aí uma pergunta que eu tô muito curioso para saber dela, né? O que vocês enxergam de ponto positivo da nossa pecuária brasileira, né? Já vou colocando nossa, porque vocês já são de casa, já fazem parte, vocês contribuem com o PIB do nosso país. Porque se não fosse pelas ações de vocês diárias, liderando as equipes, né? A gente não chegaria às proteínas nas nossas casas, né? Então, Então, e com o consumo per capita de carne. é isso aí. De consumo também, né? É isso aí. Mas o que vocês atribuem, assim, de qualidade? O que vocês enxergam, assim? Nossa, isso na pecuária brasileira é legal. Isso é diferente. Quais são
assim, os pontos positivos da pecuária brasileira nos olhares colombianos? Primeiro, tecnologia. Acho que seriam 3 pontos: tecnologia, inovação e o governo. Tecnologia, a tecnologia do Brasil, para tudo, da parte pecuária quanto da parte agrícola, é incrível. Tudo vem diretamente dos Estados Unidos, e realmente eu enxergo que a pecuária brasileira, ela tenta ficar colada da pecuária dos Estados Unidos. Para quê? Para conseguir aprender, porque lá é onde tem a tecnologia, né? Então, por exemplo, eu nunca iria imaginar que eu ia pilotar um drone, para esse drone contar quantos animais tem em cada curral, esse mesmo drone conseguir me mostrar quais animais estão deitados, quais animais estão em pé. Nunca imaginaria que ele conseguiria passar diferentes indicadores zootécnicos, tipo consumo de matéria seca, consumo de matéria seca com relação ao peso vivo, índice de bem-estar. Nunca imaginei que poderia acontecer isso, e já tem drones que o que fazem é que sobrevoam, fazem um plano de voo, tiram as fotos e ele mostra qual é a temperatura de cada um dos bois. Então, futuramente, não vai precisar daquele manejo de levar diretamente todos os animais no curral, porque você já vai ver que a temperatura desse animal está alterada, está alta, provavelmente tem febre, provavelmente tem infecção, aí você vai lá diretamente. Então, essa parte de tecnologia... Até para fazer inventário dos animais de cada curral tudo, serve, né? exatamente. Não precisa você ir estressar um animal, o lote completo para contar quantos animais tem. Então, incrível essa parte. Outra, o uso de drones agrícolas para pulverização. É massa. As colhedeiras, o tamanho daquelas colhedeiras, primeira vez que eu vi no Brasil, o Rubens foi quem mostrou pra gente. Meu Jesus amado, eu falei, gente, isso não sei. Nunca imaginei que eu ia conhecer uma máquina daquele tamanho. Então, essa tecnologia é bem interessante. A parte de inovação vai junto com essa parte de tecnologia. E outra que acho bem relevante, importante, é a parte do governo, que talvez vocês brasileiros não enxergam isso. Talvez agora não vamos entrar em detalhes políticos, porque também não é muito bom. Porém, mesmo talvez agora não tendo um governo que apoie tanto, respalde tanto o agro, já teve alguns que respaldaram, e o agronegócio aqui no Brasil é muito forte. E pode ter o governo que tiver, não consegue derrubar, porque são muitas pessoas unidas e são pessoas que fazem isso há muito tempo. Então, eu sinto que as leis permitem, as políticas permitem manter aquele agronegócio, coisa que não existe na Colômbia. Na Colômbia não tem leis na parte do agronegócio, não tem nada. A Colômbia não, o único que a Colômbia exporta é banana, café, flores, agora está na parte dos cítricos, do abacate. Assim, Colômbia não é um grande exportador, mas importador que exportador. Mas sim, petróleo refinado, petróleo cru, carvão, essa parte mineral. Isso. Café. É muito floricultor, certo? Mas a gente já cocaína por um lado. Essa não, por favor. Essa não é importante. Agora, não é importante, não. Agora a parte de bois é super fraco. Assim, comparada com os outros, não com o Brasil, porque o Brasil é imenso, né? É craque, né? Dá aula para os colombianos nessa parte de pecuária, mas comparado com Chile, Paraguai, Bolívia, né? A gente não exporta tanto. Exporta sim, mas tem limitações pela parte sanitária. Exatamente. Então, essa parte na Colômbia não tem aquele respaldo, né? Por exemplo, aqui a Embrapa aqui fez uma função muito importante na entrada de tecnologia, na entrada da parte de exportações, entendeu? Então, essa parte governamental, do governo, leis, políticas, realmente... Aqui é forte. É isso, na Colômbia não tem isso, então seriam esses 3. Assim, às vezes o Brasil ainda se compara com os Estados Unidos, certo? Esse patamar, né? Pelas legislações pecuárias ou agrícolas, né? Porque são grandes ligas, certo? Colômbia realmente falta um pouco mais de apoio governamental e vontade política em algumas leis que apoiem o setor agropecuário.
fazendo simplesmente um comparativo. Uhum. É. Sim, porque quando a gente olha para a Colômbia, na parte de recursos naturais, é muito rico. Tudo. Na Colômbia chove quase o ano inteiro. Brasil inteiro. Tem região de 3.500 milímetros. Exatamente. Aqui Muita chuva. o brasileiro consegue, tipo, tem duas épocas bem marcantes, né? Que é a partir das secas e a partir das águas. Quando eu cheguei, eu consegui enxergar isso e falei, ué, por que o colombiano não faz? Tem todos os recursos e o brasileiro, mesmo com aquelas adversidades, com dificuldades, consegue, né? Aí foi com o tempo que eu fui entendendo que essa parte do governo tem uma aporte. Impulsiona mesmo, né? Exatamente. É muito importante a fala de vocês, porque muitas das vezes a gente, como eu falei no início, a gente está muito envolvido, inserido, vivendo a pecuária, né? E a gente não percebe dessas valências, dessas forças que a gente tem, né? A gente sabe, a gente fala que o nosso país, ele é realmente um país que é do agro, é um país que tem chuva, é um país que tem bons solos, consegue produzir 3 safras no ano, né? Mas eu queria adentrar um pouquinho mais para a gente poder fazer um paralelo, né, com relação à pecuária colombiana. Como é que é a realidade da pecuária colombiana lá, Rubem e Manuela? Quais são as raças mais comuns, né, que o pessoal utiliza? Se é uma pecuária que ela é no estado todo, né, no país todo da Colômbia, ou se tem alguma região, você comentou que você é da região sul, né? Sim. Se tem uma região que é mais produtora e as outras às vezes são mais urbanizadas. Como que funciona a pecuária colombiana, assim, para a gente ter para quem está nos assistindo, nos ouvindo, contextualizar assim na mente? Bom, me toca a mim. É porque, Rubens, é o seguinte, você tem mais experiência na pecuária colombiana. Por incrível que pareça, minha vida profissional é no Brasil. Eu sei da Colômbia o que eu vi na faculdade, os estágios que eu fiz, mas o Rubens já tem mais uns aninhos, então ele consegue explicar. São 46 anos. Então, assim, bom, temos que comparar um pouco, certo? Temos que comparar um pouco. Só retomando da pergunta anterior, eu acho que o Brasil, algo que me impacta dele, é no poder de investimento dentro da pecuária. O brasileiro acredita, mesmo estando difícil, na pecuária, em pessoas, em tecnologia, em recursos, em estruturas. Graças a com as pessoas que eu trabalhei, eu consegui enxergar isso. Que são pessoas que sempre buscam que melhorar, crescer, estruturar, né? Tanto na parte física como na parte humana, né? O Brasil é muito grande. Colômbia é só, acho que o tamanho da Colômbia é uma quarta parte Eu acho. do Brasil, né? Praticamente o tamanho se você pega Tocantins e Goiás, é o tamanho da Colômbia. Uhum. Certo? E o Brasil tem uma topografia ótima, certo? Para a agricultura, principalmente, porque ele pegou todas as partes planas e um pouco onduladas para aumentar a produtividade, e agora, inclusive no Cerrado, né? Para aumentar essa produtividade agrícola. E intensificou a pecuária. Uhum. A pecuária no Brasil, por ter entrado a tecnologia da lavoura, não mandou fora a pecuária, ao contrário, obrigou e desafiou a pecuária a se intensificar mais e colocar tecnologia para ser competitiva junto com a lavoura, certo? Colômbia tem os pisos térmicos. Nós temos a Cordilheira dos Andes, certo? Bem, Parte de Chile termina em Santa Marta, lá na Colômbia. Então, nós temos lá 3 cordilheiras. E o que acontece? São os pisos térmicos. Então, Colômbia, assim, não é uma região tão plana, certo? Que tem só uma porção do país. O restante, montanha, bico e montanha. Onde você tem produções também. Tem produção de quê? De fruta, certo?
como morango, banana. É ideal para o café, por isso é que Tem tanto. a terra, o perfil de solo da Colômbia e a altura é o melhor que tem para cultivar café, certo? Então não é volume, é qualidade. Por volume tem Brasil, tem a Índia. Agora, por qualidade, é piso térmico, altura e perfil de solo, Colômbia, aí tem esse grande diferencial. E nessas partes altas, tem alguma pecuária também, não muito grande não, certo? Porque não se cria muito gado de corte. Colômbia é mais inclinado para a parte de dupla aptidão, certo? Então, sempre busca o leite. Sempre o leite e o bezerrinho, né? Dupla aptidão, o que é? A vaca me produz leite, o bezerro me produz carne, certo? Só que está mal formatado e mal produzido, porque tira leite de uma vaca parida por 10, 11 meses, com restrição alimentar do bezerro, o bezerro com 10, 11 meses é desmamado com 160 quilos, 180 quilos. Aqui um bezerro, já não é bezerro, é garrote já, que já está com quase 300 quilos. Assim, quase 50% de pessoas vivas estamos falando, certo? Então, nesses pisos térmicos altos, tem um tipo de pecuária de dupla aptidão com algumas raças, né, que não são da Colômbia, são incorporadas. França é a normanda, né, a raça normanda. São umas vacas de amplo tamanho, são vacas de 600, 700 quilos, né, que vêm da Normandia. Elas são francesas. Mas tem bastante na Colômbia, né, nessas áreas, porque são as únicas que se adaptam, né, nesse piso térmico, nessa altitude e nessa temperatura, né. Agora tem a parte norte, que é muito pecuarista, estamos falando de Córdoba, Cesar, né, que lá se cria muito o gado cebu, certo? E 80% da população da pecuária colombiana é Brahman. É Brahman e os cruzamentos com holandês, com Jersey, Gir, Gusserá, né? Girolando, mas sempre não buscando o quê? O corte, sempre buscando o quê? Leite. Então, se criam modas. Por exemplo, moda do Girolando, certo? Mas que melhorou muito essa cadena láctea no país, porque aportou muito, uma raça muito boa. Depois veio o Gussolando, né? Incorporaram o Gusserá. Aí depois chegou com o Simbra, né? E criaram uma raça brasileira, o Sim Brasil, né? Sim. Então, porque lá tem muita incorporação do Cimental. Cimental, Senepol, Limousin, eles são fortes na Colômbia. Tem essas associações de cimental, que são bem fortes. Por quê? Porque uma grande porção da Colômbia é apta para esse tipo de gado. Como aqui no Brasil, o sul do país, lá para Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, tem Angus puro, né? Tem Hereford puro. Por quê? Porque são áreas que são aptas para esse tipo de raça. E temos a parte oriental e sul do país, que é a parte mais plana, né? E a parte amazônica, né? Que esse é um grande problema também para a Colômbia pelo desmatamento ilegal. Esse é outro processo em que a Colômbia está envolvido, por qual limita um pouco as exportações de carne bovina para a China, certo? Primeiro, origem, segundo, desmatamento, né? Então, já nessas áreas aí, sul, oriental, se cria muito gado, muito gado. Mas, como eu te falei, não é uma pecuária de criação de uma cria especializada ou de uma área de corte especializada. Brasil é grande porque tem muito confinamento, certo? Colômbia não tem. Não existe. Existe estabulação, chama estabulação, certo? Mas ainda
acreditamos que é só com pasto picado, pasto de corte, né? Capim de corte, picado, entrega em natura para os animais. E não tem ainda essa cultura de que de fábrica de ração, de entrega de uma proteína, energia, de uma ração que melhore os índices zootécnicos dos animais. Então, é mais uma pecuária extensiva, certo? Que uma pecuária especializada. Só a leiteria especializada é 2% do país. A parte de biotecnologia reprodutiva tem ABS, alta, tem muito poder dentro da Colômbia. Mas a aceitação do pecuarista também pela limitação das estruturas dentro da pecuária, às vezes não é tão bem aceitada, né? Porque se eu te falar dos llanos orientais, onde a pecuária ela é bem rústica, né? Onde o curral é só um quadrante grande com um pau e uma forquinha no meio. E ali ele laça o bezerro, derruba o bezerro, entendeu? Aí o que faz? Descorna, faz descorne, marca, identifica, capa, castra o animal. O animal nessas áreas é pego 2 vezes por ano. E tem muitas regiões, muitas fazendas grandes, que ele não tem limitação ou limitação de cercas entre uma fazenda e outra. São imensas. Certo? Mas tem outro grupo de pecuaristas colombianos, certo? Que estão fazendo certo. Não é tudo assim. Vou falar assim, porque nós temos, infelizmente, a guerrilha. Que a guerrilha não deixa produzir o campo colombiano, a pecuária. Né? Mas nas regiões um pouco mais perto das cidades, estão as pecuárias um pouco mais especializadas. E vou falar algo bacana da Colômbia. O melhor Brahma do mundo está na Colômbia. Colômbia é muito forte na elite de pista. Né? Inclusive agora, essa semana que passou, nós tivemos a Agroexpo, que é a maior feira internacional, certo? De pecuária, de agroindustrial da Latinoamérica. É a cada 2 anos. E é muito forte. E vai muitos brasileiros, vai muita gente do mundo para lá. Mas, se você vê uma feira, uma exposição de gado Brahma dentro da Colômbia, cara, é bacana demais. Sabe? Bacana. Então, a Colômbia é muito bom nisso aí. Em pista. Gado de elite. Nessa parte aí. E agora, o Nelore está introduzindo com força. Tanto que agora na Agroexpo tem a exposição de Nelore de pista. Olha só. Então, assim, já essa influência do Nelore brasileiro, das grandes genéticas como Naviraí, Camparino, certo? Está introduzindo na Colômbia. O Red Cindy também está chegando na Colômbia. E também tem o julgamento de Cindy nesta Agroexpo na Colômbia. Então, assim, pouco a pouco vai crescendo e esses pecuaristas que estão vindo no Brasil, levando tecnologia, levando genética, que melhore um pouco essa performance da pecuária colombiana, vai multiplicar, vai ser multiplicadores. Mas assim, o Brasil é muito grande. Não tudo o Brasil é tecnificado. Se você vai para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, ela tem pecuaristas que é muito extensivo. E tem muito gado. Né? Tem caras aí que nem sabem quanto gado tem. Certo? Falando assim, em proporção. Né? Agora, nosso Colômbia é mais pequeno, só que, infelizmente, a dupla aptidão é maior que a especialização para ter uma ganaderia de cria especializada ou de corte especializado. Não, tem a dupla aptidão. Que eu não comparto esse tipo de produção. E você levantou pontos importantes aí. Por exemplo, a culinária da Colômbia. Come-se muita carne bovina? Mais do frango. Frango e porco, principalmente. Frango e porco.
Sim, frango vai consumo per capita nos 19 quilos, mais ou menos. Eu me atualizei um pouco e o consumo per capita de frango está em 35 quilos. Ah, olha só. De carne bovina está em 18 quilos. Ah, então deve ser, esse 19 deve Isso. ser da carne E bovina. de carne suína é 18 quilos também. Está assim, par a Para, par. para. Né? Nós fazemos menos churrasco. Não, realmente lá eu não gostava de carne de boi. É engraçado, não gostava. Na Colômbia nunca gostei de carne de boi. E eu consegui agora entender porque é mais difícil. Preparação, Porque né? é preparação, Preparação. o tipo de alimentação do animal. Não, e o entorno também, né? De um churrasco brasileiro com um churrasco colombiano. Completamente Não dá pra diferente. comparar, né? Não dá, Anderson. O ano passado que eu fui para Colômbia passar férias, eu fui no rodízio brasileiro. Falei, vou lá, porque eu já tenho experiência para julgar, porque eu já comi a melhor carne. Fui, nossa, triste, saí triste lá. Eu comia e falava, pai, não tem Carne nada a seca. ver, carne seca. O jeito de preparar agora a carne brasileira é perfeita. Macio, marmoreio, não. Você está de parabéns. Isso é muito bom falar, porque por muitos anos a nossa carne, ela ainda é considerada um commodity ainda. Né? A gente vende ela para exportação, a carne brasileira, como commodity. Mas a gente produz carne de muita qualidade. E quando você fala isso é música para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Porque prova para você, pecuarista, homem do campo, que muitas das vezes a gente fica com a síndrome do vira-lata, de achar que a gente não faz nada de bom. Então, quando você fala para mim que você estava voltando de férias e você viu lá churrascaria, rodízio brasileiro, e você morando no Brasil, né? A gente tem que chegar lá e falar assim, tira essa placa, porque senão representa o Brasil, né? Não, eu cheguei lá, sabe, mostrando, mira, esse corte, esse corte, esse corte. Essa picanha, salgada, Não aplaudida. gostei, está muito passado, sabe? Está Mal muito, passado. Nossa, estava demais. Falei, gente, nada a ver. E um ponto importante que eu queria mencionar, que vocês falaram, é a questão da política, né? Do governo, né? E aí que a gente não quer fazer acepção de partido político, não é esse o objetivo, né? Falar que de esquerda é melhor que de direita, não é esse o objetivo. Mas você comentou que o governo é um ponto positivo para a pecuária brasileira, para o agronegócio como um todo, né? E o Rubem comentou dessa questão das guerrilhas, né? Sim. Eu queria que você comentasse, se vocês pudessem comentar um pouquinho mais nesse sentido, que muitas das vezes a sensação que a gente tem do povo brasileiro que trabalha com pecuária, com agricultura, que é do agro de modo geral, muitas vezes a gente não se sente representado. Mas aí vocês falaram uma coisa que nos impacta, que mesmo a gente às vezes não tendo um governo que abraça tanto o agro, ainda assim nós somos privilegiados, né? Então, assim, se você puder dar exemplos com relação a essa questão da guerrilha mesmo, né? Que às vezes o produtor colombiano, o pecuarista colombiano, ele tem um entrave de crescimento que excede a força de vontade dele, de querer pôr uma genética, de aumentar o rebanho, e que o governo não pode fazer nada, que é a questão da guerrilha, né? Olha, Primeiro as mulheres, né? esta semana estava falando com meu pai exatamente sobre isso, porque ele estava explicando que está bem complicada a situação política lá, a parte de ordem pública e tudo mais. Aí eu comecei a questionar, pai, a pecuária sempre foi dessa forma na Colômbia, por quê? Ele falou, olha, filha, da seguinte forma, muitas vezes a guerrilha obriga você a sair do lugar onde você está, da fazenda, sua fazenda, sai, isto é meu, acabou, né? Outras vezes, você coloca no lugar do pecuarista. Primeiro, não tem políticas que respaldem você na parte da pecuária. Segundo, chega um povo e fala para você, olha, vou te pagar tanto por alugar, por arrendar a hectare. Vou te pagar tanto e você vai plantar coca. O que você vai preferir? Ou vai preferir, vai pela parte onde você não tem políticas, onde não te garante nada, onde você não sabe se você vai vender a leite que está produzindo, ou a carne que está produzindo, exatamente. Ou a leite, a carne que está produzindo, ou você vai pelo lado que o cara está te garantindo que vai te pagar tanto, X valor por hectare e você planta coca. Muitas pessoas fazem isso. Por quê? Porque tem fome, porque tem coisas para... Tem estudo dos filhos, tem que sustentar. Então, muitas vezes, falam muito da Colômbia dessa parte, né? Porque, infelizmente, tem essa fama, mas
dizer aqui para vocês, Colômbia é além da coca, é além do Pablo Escobar, é além de muitas coisas. Então, muitas vezes não escolhe as pessoas. Não escolhe, simplesmente te obrigam a fazer aquilo. E isso é algo que acontece, que estava comentando exatamente esta semana com meu pai sobre isso. Olha, Anderson, Colômbia é o único país da América, Latinoamérica, que há mais de 50 anos tem guerrilha. É o único país da Latinoamérica que tem guerrilha. E isso aí, assim, eu considero como um câncer dentro da Colômbia. Né? Eu posso falar, porque em carne própria, a gente já viveu a crueldade e a crudeza da guerra, da guerrilha. Nós temos propriedade rural no sul do país. A família, numa época, plantou coca. Por quê? Porque era o sustento econômico da família. Você vê, é uma região, deixa eu explicar. A capital, ela é departamento del Caquetá, de onde eu sou. A capital é Florência. De ir de Florência até Solano, que é o município onde eu nasci, que é cuna, o berço da guerrilha, você tem que descer pelo rio, né? Entrar num iate, né? Uma canoa, certo? E são mais de 6, 8 horas descendo pelo rio. É só o rio, mata para aqui, mata para lá. Não tem estrada. Não tem estrada. Não tem estrada. E uma das causas é porque a guerrilha não deixa que o Estado chegue até lá. Você vê, há 4 anos atrás, só que chegou a energia elétrica. Naquele povoado, naquele município onde eu nasci. Lá, nós temos criação de gado, né? Do platidão. Você está em contra, você disse que estava em contra. E por isso eu brigo demais com meus tios que estão a cargo lá. Porque não tem valor realmente. Você pegar um gado e sair em navio pelo rio, vai durar praticamente uma semana subindo até o porto, onde tem que entregar o gado. O gado perde peso, certo? Leva algo de alimento, mas não é assim. E a guerrilha cobra para todo mundo. Cobra 10 mil pesos. Vou falar assim, 10 reais por cabeça. Imposto. Um imposto de guerra. Né? E 5 reais ou 5 mil pesos por hectare que você tem nessa área. Inclusive, hoje nós estamos com uma demanda entre o município e o Estado por invasão de terra. Nossa fazenda lá, ela faz tipo uma ferradura dentro do povoado, né? E a guerrilha começou a incitar a gente a invadir. Hoje em dia tem umas 90 hectares já invadidas, certo? E estamos nessa briga particular lá com o Estado, certo? Mas tem muitas pessoas que não tem muita opção, porque são muito mais longe, então são obrigadas aqui a plantar coca, porque o que mais custa? Se plantar banana não tem preço, plantar mandioca também não tem preço, só para comer mesmo, dentro de casa. Porque você sacar uma carga de mandioca, de banana, custa muito dinheiro, não tem um recurso, né? Não tem caminhos, não tem estradas, tudo é pelo rio, certo? E isso é só na minha região. Então, multiplica isso aí por outros 40 estados, né? Ou municípios, onde acontece a mesma coisa. Então, o progresso da pecuária colombiana está estagnada, certo? Por quê? Porque a guerrilha não permite que melhore. Se você melhorar, você está melhorando, eu vou te aumentar o imposto de guerra. Você comprou um trator, está melhorando. Pega teu trator, nós precisamos levar para lá porque precisamos fazer alguma coisa. E a demagogia deles, né, que eles falam
que estão brigando, assim, ou peleando pelo povo. Mas de que jeito? Estão peleando pelo povo, se estão atrasando o progresso de uma região. 4 anos atrás, não tínhamos energia. Não tem estrada, ou caminhos, não tem. Então, assim, é uma coisa, um negócio assim, que não viveu lá, e eu que vivi, certo? Eu posso falar que é uma situação complicada. Nós, de crianças, quase que fomos recrutados pela guerrilha. Né? Nossos pais nos têm que tirar de qualquer jeito para a cidade, porque íamos a ser recrutados. E muitos companheiros, coleguinhas que a gente conheceu, hoje carregam um fuzil dentro da guerrilha ou já são mortos. Porque eles criam uma ideologia socialista, comunista. Tem escolas dentro da guerrilha, né, porque recrutam menores de 9 anos, 10, 11 anos. E aquela mentalidade de uma criança, né, que essas pessoas começam a colocar para essas crianças, os meninos vão crescendo dentro da guerrilha com essa ideia, né, guerrilheira, comunismo guerrilheiro. E mesmo se eles não quisessem, não dá para sair. Simplesmente, sabe? Talvez tenha alguns que crescem com esse pensamento, porém tem outros que não têm escolha e tem que ficar. Teve uma época lá, acho que ainda, né, que se na tua casa tinha um homem ou uma mulher, um deles tinha que ir para a guerrilha. Se não pagava o imposto, os caras iam lá matar teu gado, ou sequestravam o pai, até pagar. Entendeu? Então, assim, e hoje, infelizmente, o governo que está, né, é um ex-guerrilheiro, fazia parte do M19, que incendiou o Palácio de Justiça ainda. Entendeu? Então, hoje a guerrilha tomou mais forças em lugares onde não tem ação da polícia nem dos militares, do exército. Quem patrulha é a guerrilha, quem comanda é a guerrilha. Então, meus familiares que estão lá, não tem nada a fazer, é a lei do mais forte, quem tem as armas é quem manda. Quem tem as armas é quem manda. Lá. E essa fala ela é muito forte no sentido, a gente comentou, né, das limitações da pecuária colombiana. Mas o que fica muito evidente para quem está nos assistindo, nos ouvindo, é que é a própria guerrilha. Porque, e aí vem o porquê do dupla repetidão. Porque se você não tem estradas, nem para fazer uma coisa que é básica aqui para nós, leilão. Leilão de gado que acontece todas as semanas, né? Toda terça e quinta tem leilão aqui na nossa cidade, né? Lá não existe essa palavra leilão de gado. Lá, se você comercializar o seu leite, não tem como você escoar ele. Se você comercializar, né? Então, para poder tirar depois. Então, vai aqui o nosso respeito, né? Por todos os pecuaristas colombianos que trabalham com a dupla aptidão, porque realmente a necessidade é a que encaixa diante de todo esse cenário opressor da guerrilha, né? Essa é a palavra, né? E é uma triste realidade. A gente ora a Deus para que essa realidade ela mude, porque ficou claro que a Colômbia em si, né? Lógico que o nosso episódio aqui é de falar da pecuária brasileira, mas fica claro que a Colômbia é um país maravilhoso na questão de solo, de clima, de chover o ano todo, como a Manuela disse, mas que infelizmente em muitas cidades quem faz a patrulha é a guerrilha. Nós não temos uma polícia, nós não temos o Estado ali presente. Não tem quem te protege. Não tem quem te protege. Não. Né? Então, é uma parte triste dessa de falar, né? Que o nosso assunto é pecuária. Mas a gente entende o porquê da dupla aptidão, né? Que não existe, talvez, uma outra raça mediante a toda a situação que eu penso a pecuária assim, colombiana... 30% do território colombiano é dominado pela guerrilha, sabe? Sobretudo porque a parte amazônica, a parte de mata, certo? Onde o Estado colombiano não tem tanto poder e onde a guerrilha se refugia, certo? Porque agora, ela tem, supostamente, né, não existem as Farc para o presidente, não tem guerrilha.
mas tem as dissidências das Farc, porque as Farc, no governo de Santos, assinou o Tratado de Paz, mas foi a palhaçada por completo, certo? Porque as Farc nunca entregou as armas. Eles voltaram de novo a sequestrar, a extortar, né, a fazer maldade. E o grande negócio é o quê? O narcotráfico, certo? No último censo da Colômbia, tem 200.000 hectares plantados de coca na Colômbia. Olha isso. 200.000 hectares. Por que isso aí não converte em plantar soja, milho, para Cada gado? governo, Porque cada isso é para incentivo. Então, infelizmente, Colômbia tem esse estigma no mundo de narcotráfico. A herança que não recebeu do Pablo Escobar e os seus antecessores e depois os que ficaram. E hoje em dia é guerrilha, certo? Por exemplo, uma vantagem muito grande que tem o pecuarista brasileiro, que tem fazenda longe, que mora em Goiânia e tem fazenda longe, ele pode chegar na sua fazenda no horário que ele quiser. Pode transitar em qualquer horário que ele vai e que ele chega. Colômbia não, ela tem nessas regiões, não é toda a Colômbia. Tem regiões que os pecuaristas, alguns moram na cidade, mas tem limitações. Se ele transitar depois das 6 horas da tarde, é pego. É Não desse pode. jeito, é desse jeito. Na Amazônia e no Pacífico, mora no Pacífico, e era dessa forma que o Rubens fala. Tinha horários para você sair na rua. Se você saísse, já sabe o que acontecia. Você é exposto que a ser sequestrado. Não pode, é a lei deles. Certo? Então, assim, é lamentável para um país tão rico em biodiversidade como a Colômbia ter esse câncer. Então, imagina, 200.000 hectares de coca, meu amigo. Transforma isso aí em integração lavoura-pecuária. Quanto que a gente não coloca de rebanho e produz grão, né? Que é uma coisa impactante, né? Não existe confinamento, né, na região, né, da Colômbia, no país, porque também não tem a produção de grãos, né? Então não tem a cultura de ração, né? Uma coisa que para nós aqui é uma coisa comum, né? Então, assim, é muito boa essa fala de vocês, de verdade mesmo. É um podcast, assim, muito relevante para nós. Eu estou muito feliz de estar gravando com vocês, porque são coisas que para nós, às vezes, a gente acha banal, é normal, mas que a gente muitas vezes não valoriza, né? Como brasileiro e como cidadão da pecuária brasileira. Vocês fizeram zootecnia, né? Na Universidade de Santa Rosa do Cabal, que a gente chama ela de Unisarc, né? Isso mesmo. Como é que foi esse Falou período? muito bem. Falei certo? Olha, o meu portunhol melhorou então, hein? Ah. Como é que foi esse período de universidade lá? Tudo que vocês aprenderam lá, conseguiu aplicar no dia a dia, né? Conta pra gente como é que foram essa caminhada. E às vezes alguém que vai estar nos ouvindo no futuro ou no presente aí, né? Que tá fazendo essa universidade, quer vir pro Brasil, né? A gente formou na mesma faculdade. Olha só, e a maioria dos estagiários que o Rubens já trouxe Ixi, 80% de lá, são da Unisarc. da Unisarc. Exatamente. A faculdade já tem uns 30 anos que tem a parte de a programação da zootecnia. 30 anos mais ou menos. O apelido dele é a Universidade Agrícola da Colômbia, né? Colômbia, exatamente, Universidade Agrícola de Esse Colômbia. apelido, né? Sim, claro. Sim. Então, tem uns 30 anos que fica especificamente na área agrária. E essa faculdade foi muito boa, principalmente, falando por mim, né? O Rubens já vai falar a opinião dele. Porque a Unisarc permitiu a parte prática, sabe? Tipo, a gente tinha faculdade, então, por exemplo, vamos aprender aqui como é o rumen do boi. Beleza, aprendimos a parte teórica, íamos lá na parte do laboratório, abriam o rumen e começavam a explicar cada uma certinho. Tínhamos a parte da granja, tínhamos peixe, abelhas, coelhos, caprinos, cavalos. Então a gente conseguia fazer toda a parte prática, teoria, prática, teoria, prática. Então sinto que isso foi um plus que deu pra gente, que conseguiu... Interação, né? Exatamente, que conseguiu permitir a gente ter um pouco mais de experiência e conseguir permitir aqui no Brasil. Além disso, a qualidade dos professores. Professores ótimos, professores que têm muita experiência, professores muito estudados e professores muito práticos. Então, durante toda a faculdade, a gente fez muitos estágios em diferentes fazendas
e íamos para diferentes regiões do país. Por isso que eu falo que minha parte profissional é aqui. Porém, os conhecimentos que eu tenho, a experiência, é da parte da faculdade, que a gente conseguiu visitar diferentes fazendas e foi ótimo. Uma das melhores, na minha opinião, uma das melhores faculdades da Colômbia, na parte de zootecnia. Então, Unisarc, vou mandar para vocês uns quantos alunos aí. Assim, eu tenho muito orgulho de ser formado da Unisarc. Está fora da minha região. No sul tem uma universidade bem famosa, que é a Universidade da Amazônia. Ela é estadual, essa universidade. E ela é muito famosa pela veterinária que faz lá, certo? Mas por situações eu terminei indo para o eje cafeteiro, certo? Onde está ubicada a Unisarc, em Santa Rosa de Cabal. Eu morava em Pereira, certo? E viajava todos os dias. Era uns 30 e poucos quilômetros, não? Dá mais ou menos. Para a universidade. Eu trabalhava, né, e estudava lá a zootecnia. Então, para mim foi muito bom porque as bases de nós como profissionais começam na academia, na universidade. Depois você entra na vida real. E realmente, assim, a qualidade de seres humanos que estão lá, tanto a parte administrativa como acadêmica, os professores, certo? Eles aportam demais em nossas vidas. Muito. Dá para lembrar de vários professores, de Chucho, de Jaime, Ivan Aranzazo, o Gaston, certo? A professora Luz Andrea. E algo bacana que tem essa universidade, Anderson, nós vemos tudo que é produção, desde produção apícola, certo? Para produzir mel, porcícola, avícola e pecuária, tanto de leite como de corte. Então, era uma aula a cada semestre. Então, você estava obrigado, dentro desse semestre, por exemplo, esse semestre é aves, avicultura. Então, nesse semestre você tem que conseguir uma granja e estar lá dentro de uma semana, 15 dias. Mais ou menos. Fazer uma imersão. Exatamente. Ir lá e trabalhar, certo? E não era como o estudante, não era como raso, certo? Ir a limpar bosta, todas essas coisas aí. Começar a ter essa humildade como profissional e respeitar a quem faz essa operação. Ótimo. É bacana. Igualmente a de porcinos, igualmente a de produção de carne e leite. Então, assim, a universidade, ela oferecia um ambiente completamente agrário, agropecuário. Certo? Porque plantava as coisas também, e nós aprendíamos a plantar. Tinha vacas de leite, né? Um cavalinho, lembra do Paloma? Um cavalo. Um cavalo que tinha uns 25 anos naquela... Tadinho. Mas ele era que nós aprendíamos a parte de que fisiologia, anatomia, certo? Era bem palpável, aí as coisas bem práticas. Então foi bacana. O profissional que está dentro da Unisarc e sabe valorar e aproveitar tudo que ele entrega para um estudante, o cara sai bom. Muito bom. E eu tenho assim, a grande sorte que eu consegui, estando aqui no Brasil, receber estagiários com convênio da universidade e empresa, certo? Para dar essa oportunidade e eles chegaram aqui a uma vida real de trabalho, certo? 80% dos praticantes, dos estagiários que recebi no Brasil, são da Unisarc. Muito legal. Orgulhosamente unisarquinos. Pois a vida, né? A colheita. Criamos uma extensão, então, de estágios aqui, através da vida do Rubem via Unisarc, né? Exatamente. Muito bom esse convênio aí, né? Que ele perdure aí por mais tempos aí, precisamos de mais safras aí, Amém. né? Mas algo importante, André, assim, a gente não poderia ter dado oportunidade, principalmente pelo pecuarista. Porque ele é quem bate o martelo. Sim. Eu vendo a ideia, vamos trazer um menino da Colômbia ou uma menina,
vamos dar essa oportunidade, porque é uma mão de obra inicial barata e você vai dar uma oportunidade de crescimento a um profissional, né? E graças a Deus até agora todos compraram a ideia, inclusive de onde estou trabalhando também, e hoje temos outra estagiária, a Marcela, que está lá trabalhando como coordenadora de trato. E isso é muito bom, porque a gente sempre fala da dificuldade que a gente tem, né, em todas as áreas, né? Seja na indústria, seja no comércio, seja lá no campo, na pecuária, que é a dificuldade de mão de obra. Então, fazer essa extensão rural, né, de pessoas que vão vir para o Brasil, isso é muito bom, é um ganha-ganha coletivo, isso é ótimo, né? A ideia é quem vem, volta com a mala, se ficar bom demais, mas volta com a mala cheia de experiência, né? Para poder vivenciar lá, né? Uma coisa bacana, falando das mulheres. Hoje, o maior porcentagem de estagiários praticamente são as mulheres, porque nos últimos 2, 3 anos, começando com a Manuela e a Melissa, que foram as primeiras mulheres que eu recebi, porque antes foi só menino, certo? Homens. Depois veio a Vicky, certo? Aí veio a Marcela, que está agora por último. A irmã do João José também, que nós conseguimos receber aqui. Agora a Lina também vai vir. A Lina também vai vir, né? Muito então, bom. assim, ultimamente são mais mulheres que estão querendo sair do berço de casa e se desafiar e poder vir aqui no Brasil para melhorar. Mas essa é uma realidade, essa estatística ela é até brasileira também, né? Nós recebemos muitos estagiários lá na AgroRaça e hoje 80%, sem medo de errar dos currículos que a gente chega, são de mulheres mesmo. Né? Desse jeito. E isso é bom. Esse equilíbrio que, vamos falar assim, que lá no passado não tinha, e a gente vai, pra gente evoluir, a gente precisa de ter o time feminino aí puxando a gente pra frente, maninho. Exatamente. Olha, Anderson, que no confinamento aconteceu mesmo. A maioria dos estagiários, sempre mulheres. Tipo, muitos homens estavam à procura mas eu falava que tinha que ficar e que tinha alojamento. Ele, não, eu quero voltar para casa, ir para o confinamento, voltar para casa. Eu falei, não, meu amigo, não está no lugar certo. Agora, as mulheres, é completamente diferente. Muito bom. Quais pontos positivos a gente pode pegar da pecuária brasileira e levar para a colombiana? Tudo, um resumo de tudo que a gente falou. Tecnologia, inovação. Investimento. A parte de estrutura, a parte de políticas. As leis, né? Outra coisa interessante, a parte da educação. Agora que estava aqui lembrando, a parte de educação. Por exemplo, na fazenda, tem meninos. E o ônibus vai buscar diretamente lá na fazenda. Na Colômbia não existe isso. Porque eu morei em fazenda. E era a maior dificuldade conseguir transporte. Aqui o governo paga, você é completamente gratuito. A parte da educação e a parte do transporte. Então é bem legal porque realmente não estuda quem não quer. Exatamente. Não vai na escola porque não quer realmente. Porque não quer. Porque o transporte chega até a porta da casa buscar o menino. E vou até além. Algumas fazendas que são mais perto da cidade, que às vezes é uma fazenda muito grande no Brasil, eles não levam só as crianças, não. Levam, às vezes, a equipe, né? Que tem vários. Que tem vários, às vezes, equipe de escritório, né? Então, é outro ponto da gente valorizar, né? Demais. Na Colômbia não tem isso? Não existe. Essa cultura realmente tem que ser bem tomada na Colômbia, né? Mas, como eu falei, muito colombiano está chegando no Brasil, levando muita coisa para lá. Eu sei que uma situação difícil, né, por causa da questão política e da guerrilha, mas esses poucos eu sei que vai multiplicar, né? Então não sabemos mais para frente, no futuro, se nosso aporte aqui no Brasil e o conhecimento que nós já adquiriu aqui possa mais para frente no futuro nos transmitir para a nossa pecuária colombiana. E esse é meu sonho, né? Que vocês sejam a Embrapa lá, né? Sim. Mas com a vertente colombiana, né? São os países vizinhos aí, Los Hermanos, né? Los Hermanos, sim. Parabéns. É muito bom esse espanhol. Vocês exercem cargos de gestão, né? Nas suas respectivas fazendas que vocês trabalham. Manu no confinamento, Rubem também no confinamento, né? Hoje, quais são os maiores desafios que vocês enfrentam no dia a dia? Tudo que engloba a parte de gestão de pessoas. É tudo.
Realmente, no começo, no confinamento, tinha muitas pessoas que pediam conta, tinha muito revezamento. Com o tempo, a gente conseguiu enxergar, primeiro, essa função, esse cargo faz sentido para a pessoa. Porque muitas vezes as pessoas trabalham só por necessidade e não porque não gosta. Então, quando você faz algo que você não gosta, beleza, você consegue trabalhar um tempo. Mas depois, já começa a enjoar, já não faz com aquela mesma motivação, com aquele mesmo... Então, a gente conseguiu enxergar que muitas vezes é importante ter por perto pessoas que realmente gostam do que fazem, é melhor qualidade do que quantidade. Então, no confinamento, hoje, 3 pessoas ou 4 pessoas conseguiram fazer o que faziam 7. A parte... Simplificou. Exatamente, com a parte que é de processos, de criar processos. Então, essa parte de tudo que engloba gestão de pessoas, de que realmente quem seja gerente, ou quem seja líder ou supervisor, tem que estudar a parte de gestão de pessoas. Não tem outra. Não tem outra forma de você conseguir aprender a lidar com as pessoas. Beleza, a prática vai te ensinar, tudo certo. Porém, também é importante ter a teoria e compreender que cada pessoa é um mundo completamente diferente e que o líder ou o gerente, ele tem que servir. Boa. Tem que servir os liderados. Estar aí, olha, eu sou o gestor, eu vou ser tipo a ponte entre a fazenda e o dono. Então, essa parte, sabe? Show. Boa Realmente, essa parte de liderança dentro de uma fazenda é bem complicada, né? Bem sigiloso, porque assim envolve muita coisa. A questão da cultura, você querer implantar cultura dentro de uma equipe que talvez estava viciada, né, em alguns aspectos dos processos, ou particulares, né, vícios. E esses vícios prejudicam por completo que a operação e, porém, a produção, certo? Então, o gestor, né, nessa importância que temos dentro da fazenda, é poder reunir o grupo, certo? Dar umas orientações que façam eles executar da melhor forma. Mas antes, eles ver que eles vão crescer dentro da empresa. Eu gosto muito de pegar a meus colaboradores, a minha equipe, e poder melhorar para eles. Ser uma pessoa que chegou para melhorar, não simplesmente questão de trabalho, sino também salarial. Porque muitos dentro se queixam, né? Porque o salário é pouco, né? Porque não tem benefícios. E, porém, tem empresas que só adquirem pessoas, ficam um tempo, aprendem e vão embora. Pronto. Porque em outro lugar valorizam mais, talvez economicamente, certo? Então, essas são dificuldades hoje em dia. E se fala dentro do nosso entorno que está muito difícil de adquirir mão de obra qualificada. Né? Desde, primeiro, a política que se implementou, onde uma criança não pode nem montar a cavalo, nem acompanhar o pai a fazer o trabalho, porque já é exploração. Né? Então, o vaqueiro está, digamos, acabando. O menino que aprendia desde menino a manejar uma enxada, certo? Uma foice, um trator, um cavalo, como arriar, como laçar. O menino está jogando videogame. Ou fazer outra coisa diferente. Por quê? Porque o dono, por mais que ele quer deixar que esse filho desse operador acompanhe para aprender, certo? E mais para frente ser um substituto, né? Não consegue, por causa dessas políticas. O Rubens mencionou algo muito importante, a parte da cultura. E algo que eu tenho aprendido com o tempo é que cultura é algo bem difícil. E vamos supor, vou colocar aqui uma situação. Os dois trabalhamos no mesmo confinamento e a gente quer implementar
algumas coisas para melhorar. Uhum. Só que acontece, essa organização dessa cultura tem que começar desde o dono. Uhum. De nada adianta a gente querer mudar o mundo completo, a fazenda completa, mudar a cultura, melhorar o clima organizacional, melhorar tudo, se o dono não compra a ideia de querer melhorar. Então, muitas vezes eu vejo essa parte dos gestores levar nos ombros aquele peso do dono ou dos donos não querer melhorar ou não querer fazer de uma forma diferente. Por quê? Porque a gente sempre fez assim e sempre deu certo. Então, acho que esse seria realmente um dos desafios e principalmente na parte de empresas familiares, que tem essa... Sucessões. Isso, que também é arraigada a parte da cultura de sempre foi assim, sempre vai ser assim. Então, é organizar, a gente tem que se alinhar como gestor com o dono, beleza. Esta cultura, esses valores, esta missão, esta visão, está ok para você? Está ótimo, beleza. Eu como gestor, eu vou tocar. Vamos, esta vai ser nossos valores, essa vai ser nossa missão. Agora, se eu sozinha, nós sozinhos, queremos continuar a tocar, se o dono não comprar a ideia, não adianta. Vai dar certo. Não adianta. Tem que ser de cima para baixo mesmo, né? Exatamente. Porque, vamos dar um exemplo hipotético. A partir de hoje, na nossa fazenda, a Manu é a dona, nós não vamos usar mais copo descartável, cada um vai trazer seu copo. Beleza. Aí a Manu começa a usar o copo descartável. Exatamente. Aí não vai dar certo. A dona não me está dando um exemplo, né? É o que eu vou fazer. Então, não tem jeito da gente implementar essa cultura. Então, a cultura realmente... E isso é importante porque o dono, ele tem função também. Muita. Ele tem muita Influência. função. O idealista, né, dentro da Ele tem a função de realmente ver se a cultura está sendo implementada e ele tem que liderar essa cultura, né? Então, ele é o principal aspecto mesmo. Então, tem coisas que só o dono deve fazer, né? Dessa forma. E a motivação, né, para os colaboradores. Tem cifras estatísticas que falam que um colaborador motivado, né, dentro da empresa, ele produz 30% a mais. Dentro da empresa, que uma pessoa desmotivada. Exato. E muitas das vezes a gente tem dentro da nossa equipe cerca de 60% que não estão enganjados. Mais ou menos. Às vezes até mais. 30% só que está realmente enganjado, querendo fazer as coisas acontecerem. Então, né, se eu tenho, por exemplo, 30% da minha equipe que quer fazer, mas aí eu não tenho a visão do dono que quer estar ali para ajudar a liderar, impor essa cultura, e essa tendência dos 30 é cair mais ainda, né? É dessa forma. Bate-papo tá maravilhoso, meus amigos, meus irmãos. Mas a gente está caminhando para o nosso final, né? É uma pena, né? Mas a gente está aqui nesse presente momento, desembrulhando esse presente, né? De estar falando de pecuária brasileira, né? O tema do nosso bate-papo é a pecuária brasileira, nos olhares de vocês colombianos, né? Mas vocês têm planos para o futuro, né? Também, né? Deus queira que o futuro seja esse, né? De vocês pegarem extensão rural aqui no Brasil e implementar na Colômbia para que assim a gente tenha um mundo mais justo, mais econômico, mais produtivo, alimentar mais gente. Mas eu quero saber de vocês, né? Quais são os planos de vocês para o futuro? É continuar no Brasil mesmo, contribuindo com a nossa pecuária brasileira, né? E desde já aqui já fica o nosso agradecimento brasileiro pelo esforço de cada um de vocês, né, na lida diária, de melhorar os índices produtivos, zootécnicos dentro das fazendas, né? Então, nosso respeito. Por enquanto, para mim, ficar por aqui. Talvez daqui uns anos ir para a Colômbia e falar o que você fala, fazer uma ponte, conseguir levar todos os meus conhecimentos, toda a mentalidade diferente do brasileiro, levar para a Colômbia e conseguir melhorar um pouquinho a pecuária colombiana. Mas, por enquanto, ficar por aqui mesmo e fazer um plano de carreira bem legal. Bem sólida, né? Sim, bem sólida. Mais. É isso aí. Nossa, eu acho que a minha caminhada no Brasil é ainda mais extensa. Gosto muito do Brasil, sou apaixonado aqui pelo que eu faço, né? A gente acha que tem a sorte de estar fazendo aquilo que gosta, né? Aquilo que ama, e nós é afortunado por aquilo. Então, eu quero seguir crescendo como profissional na minha área. Amém. Né? E continuar aportando ao Brasil, pelo menos com um grau de areia a mais, né? Para a nossa produção. Show de bola.
Mas vocês já fazem todos nós representamos esse grão de areia, que esse Brasilzão grande aí, né? Ajuda através dos insumos, vocês com a cabeça pensante lá nos manejos, né? Melhorar os índices, né? Manuela, Rubem, deixa uma mensagem final aí do título, uma frase, algo que vocês queiram falar que é relevante do fundo do coração aí. Abre o zip do coração aí e falem à vontade aí. Quero falar duas coisas. A primeira, agradecer primeiramente a Deus, né, por a oportunidade de estar aqui com vocês, estar aqui no Brasil. E o Brasil me deu muitas oportunidades e continua me dando oportunidades. Então, sou muito grata e gosto demais deste país. Segundo, agradecer a minha família, né, porque por eles eu estou aqui. E mesmo estando longe, eles são minha fortaleza, porque eles são os que me dão força todos os dias. Coragem para continuar e para fazer acontecer, e mesmo querendo o colo da mamãe, continuo estando aqui. Algo importante, falando aqui enquanto mulheres, ultimamente está muito na moda de meninada pecuária, e eu queria falar para vocês que meninada pecuária vai além de colocar uma bota e colocar um chapéu. É realmente a gente que está no agro e que vive em carne própria. O que é meninada pecuária é saber que tem que manter uma postura e que a gente tem que se esforçar ainda mais, além do que os homens, desculpa. Então, isso vai muito além para essa moda de meninada pecuária. Tudo bem que são cowgirl, bonito isso, mas tipo, falar que fazem parte do agro só pelo fato de ter um chapéu, eu acho que é um desrespeito para aquelas mulheres que fazem acontecer todos os dias. E meninas da pecuária são aquelas, as esposas dos vaqueiros. Essas são meninas da pecuária, realmente. Porque são eles que dão a base sólida para o cara ir a tocar o gado, a ir a vacinar, a ir a fazer acontecer. Então, é algo bem legal que eu queria mencionar aqui. Bacana. Bom demais. Anderson, então, para encerrar, né? Foi muito legal. Muito bacana poder compartilhar e expressar ideias, né, e fazer esse comparativo da Colômbia, um pouco da nossa pecuária, de nossa realidade, né, que as pessoas que vão assistir vão conhecer um pouco de como que é um pouco da nossa realidade também. Tem muitas coisas positivas, mas infelizmente tem aquelas negativas que, graças a Deus, vocês aqui não têm, certo? Não posso deixar de agradecer a minha família, certo? A minha esposa Lorena, a minha filha Michele, que ela é a única colombiana que está aqui, e a Salomé e a Caçulinha Celeste, que são as duas brasileirinhas, e graças a Deus nasceram aqui, são uma motivação grande. Amém. Esse núcleo familiar são meus alicerces para a gente continuar. A gente já não trabalha mais pela gente, a gente trabalha para outra pessoa, certo? E está no comando de Deus sempre. E, bom, falar para o pecuarista que está assistindo, não deixe de dar oportunidade para pessoas, não deixe de querer melhorar para seus colaboradores e poder integrar estudantes que são aquelas pessoas que vão nos substituir no futuro. Porque se não dá essa oportunidade, vai bloquear um pouco essas capacidades e essa pessoa não vai se desafiar a ser aquele profissional no futuro que poderia ser. Então, os pecuaristas são aqueles que podem abrir a porta para os futuros profissionais que vai continuar melhorando o agro e a pecuária brasileira. Show. A gente costuma dizer que a picanha que a gente come hoje, deliciosa, ela foi um bezerro, né? O bezerro do passado é a picanha do futuro, né? E a gente tem vários profissionais que a gente poderia falar o nome aqui, né? Vocês são um deles, mas a gente pode fazer menção ao Pacheco, Sim. Né? O Pacheco de hoje foi, às vezes, o Rubem lá atrás, que precisava de uma oportunidade, né? Então, a sua fala ela é muito importante, né? Da gente sempre trabalhar com essa conscientização, de dar oportunidades para os que estão chegando. Se a gente reclama tanto de mão de obra, tem que partir de nós, empresários, pecuaristas,
nós que somos do meio também, de ajudar essas pessoas que chegam, né? Porque esse estudante, esse estagiário de hoje, ele pode ser o Pacheco do futuro, que vai contribuir diretamente para a nossa pecuária brasileira aí. Então, show de bola. Manu, Um prazer, viu? o prazer foi meu, viu? Rubem, Bacana. show de bola. Bom demais. Satisfação foi minha. Eu tive momentos aqui que eu confesso para você que por dentro eu fiquei muito emocionado, com vontade de chorar, e eu choro mesmo. Mas foi de verdade um podcast muito produtivo, que eu fiquei muito feliz de tudo que a gente conversou aqui, pela história de vocês, por tudo que vocês representam no país de vocês, na profissão de vocês, estarem aqui no nosso país, contribuindo com o nosso país. Então, fica aqui o meu sincero respeito e admiração por vocês aí, viu? Obrigado. Muito obrigado. obrigada. O agradecimento da gente, agradecer aqui a Rubens também, porque se o Rubens não estaria aqui, né? E repetir novamente que admiro demais você como profissional e além de profissional, como ser humano, porque é uma ótima pessoa e eu consegui compartilhar com você e realmente vi que é ótimo, legal. Bom é Jesus, viu, Manu? Pessoal, você que ficou com a gente até o final, tem certeza que esse podcast edificou a sua vida de alguma maneira. Seja por caráter pessoal, ou seja pelo caráter mesmo produtivo da pecuária brasileira. Então, a gente encerra esse episódio muito feliz, com um desejo assim de continuar fazendo episódios como esse, né? E nós falamos aqui com o Rubem e com a Manuela, e o tema do nosso podcast foi a pecuária brasileira por olhares colombianos. Aguardo vocês no próximo episódio. Você está no AgroRaça Podcast, o seu encontro mensal do agronegócio.